Oi, eu sou a Manu, eu tenho 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Eu começo esse episódio hoje falando dessa forma porque é assim que eu me apresentei no app Vizinho e é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora. Eu tinha parado um pouco de gravar nas redes, dado uma ausentada, meio que precisando reorganizar a rota. Como eu disse no episódio anterior. Um pouco antes de começar a gravar essa audição, eu conversei com uma amiga. E aí a gente trazendo alguns pontos sobre nossas mudanças, sobre nosso crescimento pessoal, enfim. Ela me disse a seguinte frase: a gente vai precisar amadurecer ainda mais para algumas coisas, porque eu melhorei depois que eu me endureci para algumas coisas. E aí eu comecei a pensar, amadurecer é possível sem enrijecer? Eu confesso que fiquei muito pensativa sobre isso, porque à medida que os anos vão passando, a gente tenta se blindar de algumas coisas, se esquivar de outras, tenta não se apegar tanto a algumas coisas. No meio desse processo de amadurecimento, a gente enrijece nosso coração, nossos sentimentos, nos tornamos um pouco mais ariscos. E isso me leva para um outro ambiente agora. Sentada no sofá, conversando com uma amiga e ela dizendo o tempo inteiro ao telefone: eu não consigo mudar a rota porque todas as vezes eu visito o mesmo lugar. Quando ela dizia o mesmo lugar, ela se referia às mesmas pessoas. Ela sempre voltava com alguém ou sempre alguma situação se repetia. Não importava o local, não importava a circunstância, tudo se repetia e lá estava ela confiando e se magoando de novo. E aí, por outro lado, a gente pensa, talvez o caminho seja enrijecer. E quando eu conversei com ela, eu disse: amiga, se imagina numa mata fechada. E aí ela disse: mas do que você tá falando? Eu falei: cara, a gente começa a andar no mesmo local várias vezes e passar em frente do mesmo local várias vezes só quando a gente tá perdido. Só quando a gente não sabe o caminho que é para seguir. E aí a gente pega de novo o mesmo caminho e depois a gente vê que já passou por ali. Aí ela: será que essa mata tem saída? Eu falei: eu não sei. Não sei se a estratégia perfeita é enrijecer. Porque quando a gente traz para a vida algumas percepções, fica um pouco mais delicado compreender as nossas mudanças, as nossas adaptações, as nossas decepções. Enrijecer parece um caminho aceitável quando a reação disso, a resposta disso, seja não mais penar com nada, não mais sofrer por nada, não mais se magoar por nada. Só que também nos leva num lugar: será que amadurecemos mesmo ou só enrijecemos? Será que a gente já consegue entrar em um problema e resolvê-lo? Ou a gente vai passar a vida se queixando e remoendo de coisas que a gente pode resolver de forma simples e prática? Enrijecer, desconfio eu, que seja um caminho muito duro, muito pesado, onde a gente coloque os nossos sentimentos e as nossas escolhas num patamar muito diferente, ao ponto de não dar espaço para ninguém. Mas eu confesso a vocês uma coisa: enquanto eu falo de enrijecer, eu queria muito não ter que enrijecer em alguns momentos. Eu queria só ter amadurecido, sabe? A questão é que quando a gente leva o nosso amadurecer para um nível diferente, a gente começa a entender que é um processo árduo, que às vezes é um caminho sem volta. Porque quando a gente enrijece,
a gente não perdoa muita coisa, mesmo que a gente também erre. A gente não dá espaço para muita coisa, mesmo que a gente queira espaço. A gente não ajuda, mesmo que a gente queira muito ser ajudado. Eu confesso que eu queria muito conseguir olhar para alguém e falar, eu confio completamente em você. Eu queria. Vamos junto, que eu tenho certeza que você não vai me decepcionar. Queria poder agir e me comportar dessa forma sem me sentir infantil, ingênua e vulnerável enquanto pronuncio isso. É estranho, mas tudo que nos leva a facilitar o nosso processo ou a confiar no próximo nos leva a um lugar frágil. Talvez o nosso modo de amadurecer tenha sido enrijecer. E enrijecer nos leva a lugares distantes, despretensiosos, mas muito duros e imperdoáveis e sem retorno. Onde a gente não consiga mais perdoar ninguém, onde nós não conseguimos nos perdoar, onde tudo fica muito mais difícil, menos aceitável, um pouco mais seletivo, sem direito a erro, sem direito à compensação dos fatos e sem explicação. E agora amadurecer se torna um processo diferente, que agora me deixou bastante pensativa e eu queria compartilhar muito isso com vocês. Amadurecer sem enrijecer. Será que a gente consegue fazer esse meio de campo, esse equilíbrio? Será que a gente consegue confiar de novo de forma madura, entendendo que o outro tem as suas falhas e que ele não tem a obrigação de sempre acertar com a gente? Será que a gente consegue não enrijecer ao ponto de levar para o outro os nossos traumas e toma aqui os nossos problemas e você resolve, sabe? Será que conseguimos não enrijecer ao ponto de o tempo inteiro colocar pessoas em balanças, esperando falhas delas o tempo inteiro? Ou, na verdade, ficar atento em alerta para que ele não erre hora nenhuma com a gente? Será que o amadurecer nos leva num lugar frágil? Será que o amadurecer sem enrijecer nos tira o direito de julgar? É interessante falar sobre isso. Eu queria não mais enrijecer algumas áreas da minha vida para eu dar possibilidades às pessoas de serem quem elas são. Poder decepcionar, prometer falhar, poder falhar sem ser colocado totalmente num imenso leque de pessoas decepcionantes, mas que apenas pessoas que podem acertar e errar quantas vezes for necessário. Enrijecer, amadurecer, eu acho que a gente merecia bater esse papo. É isso, pessoal, e até o nosso próximo episódio.